Eu aprendi das minhas ambulâncias, quando andei 3 anos de ambulância, vendendo remédio, eu esbarrei com uma casa, depois de Curva Grande, uma casinha no interior, que era só de lavrador. E lá eu fui esbarrar com uma assembleiazinha dentro dos matos, coberta de ubi, tá vendo? Lá eles eram evangélicos. E o cara pregava definitivamente muito bem. Para mim, que não estava acostumado a ouvir, entranhou no meu coração, na minha cabeça muito cedo. E eu achava que eu já era crente. E com essa história, eu acabei entrando na crença. Por uma simples coisa, por uma simples contrariedade que eu tive caladamente, porque o meu filho, tem passagem que a gente não deve contar, o meu filho que morreu. E, infelizmente, não me deixou satisfeito o que se passou com ele. Mas eu fui da igreja católica, assisti uma missa, lá eu olhei a pessoa que tinha dado umas pancadas nele, com talo e tal, comungando. Eu não sabia nada de igreja. Eu me contrariei. Fui caladinho, quando saí lá, no outro domingo eu me apresentei lá, na Assembleia de Deus. Me entreguei como me entregasse para Cristo, e conscientemente, pelo amor, pela vocação do nome, aí eu me entreguei para Cristo. Fiquei em referência, meus 3, 4 anos, entrei pelo DR, sendo evangélico. Bem, aí tinha harpa, tinha tudo. Cantava, e eu mesmo tirei depois o hinozinho que eu cantava, dizia assim: minha vida mudou, Jesus me chamou para seu paraíso, agora é preciso servir meu Senhor. Me mostra o caminho, eu seguirei, não quero lembrar porque já pequei. Pregar o evangelho, porque eu já sei. Jesus me perdoe, porque eu pratiquei. Quer dizer, eu fiquei pecando sempre. Nunca deixei de pecar. Exageradamente, não. Mas reconheço que a vaidade da vida, da carne, a ilusão, faz a gente entrar na vida do pecado. Todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos que Deus sabe a nossa fraqueza. Ele sabe que Deus perdoe as nossas fraquezas. Né? Certo. Porque nós somos frágeis, somos fracos, Tanto que ele é tão bom que ele deu uma resposta muito agradável, que agrada todo mundo, não só 7 vezes, mas 77 vezes. Deve se perdoar o irmão. E depois, senhor doutor, depois que o senhor foi esses anos evangélicos, o senhor retornou a ser católico? Voltei a ser católico. E católico muito mais. Católico muito mais. Sem desmerecer da Assembleia de Deus, que está lá Jesus Cristo, né, envolvido, mas eu fiquei embaixo porque fiquei reconhecendo a família José, né? Maria e Maria José. Jesus, Maria José. Jesus, Maria José. Aí eu não conhecia.
Eu fiquei conhecendo. E aí, sabe, a hora que eu resto, eu vou com o nome de uma porção. Senador, como o senhor com a dona Nhazinha conheceram o Padre Risso e como foi a convivência de vocês nesta comunidade do Piriná? Rapaz, é um sonho, uma realidade do que se passou com a gente, o Padre Risso. Só dá saudade pra gente. O Padre Risso, na sua sinceridade, porque ele era um homem católico, mas ele era um homem de um certo temperamento, que às vezes a gente ficava chateado com ele, mas ficou sobrando para a gente do que ele queria que a gente fosse compreensivo logo, aprendesse logo. E não puxasse muito isso, muito aquilo outro, porque ele era materialista e era espiritualista. Padre Risso era mais materialista do que espiritualista, do meu ponto de ver, porque ele era uma pessoa muito caridoso. Tá vendo? Certo. Muito sincero, muito digno, muito incomparável. Muito incomparável. A gente, eu não gosto de me lembrar tanto. Pois é. Senador, pois é, o Padre Risso foi um pai para todos nós. Vamos então prosseguindo. Pode pegar um lenço ali para o senhor Dodô. É emoção imensa também, claro. Todo mundo sabe que chamavam de pai. Vambora, E foi muito bom. Pois é. Senhor Dodô, o senhor chegou a trabalhar, chegou a ser servidor do DR aqui em Pinheiro? Eu levei 14 anos no DR. No DR, eu fui para Sagriba, levei 2 anos da Sagriba. Do lado da Sagriba, foi que eu... Mas depois que larguei de ter vaidade, quase ninguém me conhecia mais. É assim que é a vida. A vaidade faz a gente, o mundo, ficar conhecendo a gente. Com certeza. E depois que a gente se torna cristão, quem conhece mais a gente é os cristãos. Então a gente, nessa época que eu passei do DR, foi uma época, assim, quer dizer, que foi saudável para mim. Rapaz, se for falar, puxar, eu não gosto de dizer, porque, tanto porque a gente se lembra de muita coisa. A vida da gente é passageira. Eu fui tolo. Eu comecei com meu compadre conseguiu para mim, o DR já tinha chegado. Sim. Sarguei, a primeira coisa que ele fez foi o distrito. No distrito, as primeiras paradas foi a passagem da Justina, indo para a barragem da Justina. A barragem da Justina, indo para Santa Helena. E também a principal, Pastor Bento. Bem. E eu trabalhei em todas as duas estradas. Muito bem. De todas. Nessa estrada, que sai de Pinheiro a Pastor Bento, eu me lembro que essa ponte foi feita como ela acho que está terminando. Não era para ter sido feita de madeira, mas tá bom. Era o fiscalzinho
Quer dizer que no dia eu fui fiscal, eu fui agente de serviço de engenheiro, tá vendo? E até o amigo meu, ele era cearense, e ele me disse, doutor, rapaz, me diz uma coisa, que curso é que tu tem? Eu digo, rapaz, eu não tenho curso nenhum. Eu disse, como foi para te arranjar essa coisa, essa função? Eu disse, rapaz, amizade. Eu disse, rapaz, muita amizade, porque lá em Fortaleza, o sujeito para ter uma função dessa, precisa ter um curso técnico, doutor. Mas eu, rapaz, Deus me inspirou tanto, esse Pedro Baixo me ajudou também, deu uma prática. É meu amigo, muito tempo que não vejo, para isso, esse menino que eu falei aí no momento. Esse pessoal foram meus amigos, os que trabalhavam trabalhavam como... Encarregado como... Topógrafo. Medição, como medido. Os topógrafos, não? Topógrafo, como topógrafo. A topografia toda, sim, eu me dei com eles. O senhor Valdo é muito meu amigo. Meu amigo, que ele deu, sou teu amigo que choro. Muito tempo não vejo. Senhor doutor, na época, Sarney era governador do Maranhão? Sarney foi governador do Maranhão. Foi ele que inventou o DR. Sarney que inventou o DR. Como foi que começou a sua amizade com o Sarney? Olha, a minha amizade com o Sarney, ela não se aproximou tanto como eu tive vontade. Mas o meu chaleirismo, que eu não me importo que alguém diga, o meu chaleirismo por Sarney, eu acho que Sarney nunca nem soube. Tá vendo? Sim. Porque era para me ter ganho alguma coisa da mão dele. Porque eu cantei durante o tempo que Sarney foi candidato para tudo na vida. A partir do que meu primeiro voto foi para Sarney, primeiro voto da minha vida, por intermédio da minha madrinha, que era a madrinha do irmão dele, do Evandro. E eu votei para Sarney a primeira vez aí no Gama, parece para deputado federal. E de lá para cá eu fui votar para Sarney quando ele foi candidato para governador. Ele e doutor Antônio Costa Rodrigues. Me lembra bem que o cunhado dele, Raimundo Gonçalves, colocou 5.000 réis no meu bolso para me votar na festa para o cunhado dele. Mas eu nunca troquei meu voto por dinheiro. Ixi, muito bem. Meu voto nunca foi trocado por dinheiro. Meu voto foi trocado com personalidade de pessoas. E eu, nessa época, que depois que Sarney chegou no Pinheiro, chegou o Novo Maranhão. O Novo Maranhão estremeceu Pinheiro. Novo Maranhão estremeceu Pinheiro. Logo imediatamente, quando eu entrei no DR, foi no fim do governo de Sarney. Não foi por intermédio dele, mas sim por intermédio de Afonso Paiva. Irmão do Maneco Paiva? Irmão. E fazia parte do grupo político de Sarney. Grupo político. Era amigo do meu ex-amigo José Diniz, que foi muito meu amigo.
quando eu estava em Pinheiro com dificuldade, eu contava minhas histórias patistas, valia a pena que tivesse a galinha do fogo. Porque eu seria, se tem a galinha, tem. Pode ser de granja. Mas não sei se estão botando no fogo para nós. E muitos não sabem o prestígio desse conterrâneo nosso. A felicidade que nós tivemos quando o Sarney surgiu como governador e, por último, terminou como presidente e como senador da República. Eu conheço, é impossível que eu tenha gravado, mas eu conheço muitos discursos, palavras que Sarney andou citando naquela época. Primeiro, que tu não conheceu o caminho do armazém. Segundo, que tu nunca foi para São Luís, na época, Tom Amargosa. Fui ainda, cheguei aí ainda. 7 dias. 7 dias. De viagem, 8. Barco à vela. Chegava no inverno, era o lago, o campo cheio, a dificuldade para chegar lá em Pinheiro. Chegava no verão, o sujeito comendo poeira de lá, na carroça, andando de pés, porque não tinha quase veículo naquele tempo. Não tinha, era pouca gente que tinha carro. Começou nessa época. Então, para quem viveu naquela época, porque a gente tem saudade do que se passou, mas do que foi bom. Bem. Do que não foi bom, a gente tem lembranças, várias lembranças do martírio que se passou. Assim como você se lembra da felicidade que você teve no seu passado, você se lembra também dos dias infelizes que você passou. Né? E a bondade da saudade. Tem. Né? Senador, aí nessa época, complementando, Sarney foi quem construiu a Estrada Pinheiro, Itaúna, no caso, na época? No caso, nós levamos comendo, como se diz assim, comendo boizinho, que se dizia que era de Sarney, não era de outra, é só se dizia que era de Sarney. Eu tinha um colega que tinha até, Dodô, rapaz, vamos beber um chá de cidreira, para nós poder começar boi de Sarney. Endereitar estômago. E nessa época, ainda tem alguns, ainda tinha um pretinho que foi conseguido no tempo do doutor Pedro, que era Tico, acho que está Tico ainda é vivo. E ficou uma sobrazinha de gente aí que está. Acho que os últimos sou eu e acho que pouco mesmo, daqui de Pinheiro. Mas nós ganhamos muito emprego, muito trabalho, que eu estava carente. E é como eu disse, eu comecei pelo JXD. No JXD, o Zé Diniz falou com a Afonso fez uma carta muito indicada para o doutor Pedro, que era o engenheiro, e acabei conseguindo, logo que eu consegui, quando eu estava com a carteira assinada do JXD. Com 40 dias de assinatura, eu dei baixo. Fiz a pior doidice, como o rapaz me disse: ô Dodô, tu foi o Égua. O nome dele era Zidoro. Foi o Égua, Dodô. Eu estou emprestado aqui no DR. O DR não vai te assinar a carteira ainda agora, rapaz. Vai te dar um tempo. Certo. Senhor Dodô, eu perguntei... O senhor, desculpa aí. Eu perguntei que naquela época, em que era 7 dias e 7 noites para viajar para São Luís, depois esse sofrimento terminou com a estrada Pinheiro-Itaúna? Lógico. Começamos já a mudar um pouco
a situação, começamos, só que o transporte ainda continuou de lancha. Ah, de lancha na época ainda. Na época, mas melhorou muito. E curtou muito a viagem Muito. pelo mar. Muito bem, isso é que eu queria saber. Agora, senhor Odon, mudando de assunto, né? Como se diz na gíria, o senhor foi fundador e primeiro presidente da comunidade aqui do Pirinã? Perfeitamente. Como era na época? Na época, nós não tínhamos a situação daqui, era como nunca foi tão boa, mas melhorou 100% depois. Nessa época, que eu fui este presidente, nós não tínhamos luz elétrica aqui. Eu consegui, conversando com o doutor Zé Jorge, que é um cidadão que eu amo, tá vendo? Eu quero bem. E sincero, homem de vergonha, homem sincero. E ele se candidatou. Nós acompanhamos muito ele, mas ele não teve sorte para ganhar a eleição, porque ele queria ganhar com prestígio. E a política, ela é um pouco... financeira. Tem que ter um dinheirinho. Tem que ter dinheiro e sujeira. Também. Aí, ele, Zé Jorge, foi nosso candidato do peito. Mas, bem entendido. Eu fiz um discurso para ele aqui, sabe como a gente é analfabeto. Palavras que a gente não leva em conta do tolo. Mas eu andei fazendo um discurso para Zé Jorge. Vi só, uma vez, como 2 vezes, eu fiz o discurso para Zé Jorge. E Zé Jorge, eu já tinha falado muito da energia, e alguém duvidava, porque a distância era grande para vir. E quando eu desci de lá, quando eu saí de lá do palanque, Zé Jorge me disse de segredo: "Seu Dodô, sua energia vai sair." Ixi, que alegria. Está entendendo? Sua energia vai sair. Então eu fiquei devendo a Zé Jorge essa primeira entrevista e essa primeira vida desse esporte de lá, do curso que entra programa, para cá. Então o senhor teve uma grande participação aqui nesta comunidade. Graças a Deus. Senhor Dodô, na sua opinião, nós sabemos que bom é Deus. Bom é Deus. Qual foi, ou quais foram os prefeitos melhores que nós tivemos desde sua militância? Olha, falar mal de ninguém eu não gosto. Mas falar a verdade não é falar mal. Nós tivemos um primeiro prefeito, na época do Sarney, foi Maneco Paiva. Depois de Maneco Paiva, nós tivemos que foi Filuca Mendes. Rapaz, é inegável, não se pode. Eu não posso, de maneira nenhuma, negar essa parada, essa verdade. Nós não tínhamos aqui, porque nós começamos, que Maneco nos conseguiu 180 mil réis cruzeiro naquele tempo que nós levantamos o barracão aqui. Nós já tínhamos tentado ali no Amarra. Essa Yazinha tentou. Até hoje ela tem uma afilhada, que é filha dessa senhora que mora aí de frente, Maria Raimunda. Essa menina começou
ensinando ali numa barra. Bem, viemos para cá e fizemos a primeira casa de taipa, grande, eu gostei de casa grande. Uhum. E depois consegui essa. Mas, esse intervalo, tá vendo? Que justamente a gente andou, começou já sentindo o gosto das ajudas que Sarney trouxe para cá, para o Maranhão. Principalmente para cá, para Pinheiro. Porque ninguém sabia, conhecia Sarney como filho de Pinheiro. E ele veio se legitimar como filho de Pinheiro depois que ele foi candidato, que ele foi eleito. Este homem, rapaz, é um sonho. Mas aí, Maneco foi. Mas Filuca abafou. O senhor quer dizer que, na sua opinião, os dois prefeitos, diga-se passagem, menos piores, foram Maneco Paiva e Filuca. Filuca, porque Filuca, quando começou zelando por Pinheiro, eu me lembro que isso não foi coisa de gente que pode-se dizer que todos já morreram, todos sabem disso. Uhum. Todo pinheirense sabe. Tá vendo? Até quem tinha 5 anos, tá? Sabe que Filuca, quando zelava Pinheiro, essa praça era zelada, as mulheres eram fardadas para varrer as praças, as ruas principais de Pinheiro. Isso é uma coisa linda, uma coisa que do passado que parece uma mentira. Mas quem vai dizer que eu estou mentindo? Depois, nós não tínhamos colégio, a no seu colégio que Pedro Lobato fez aí, tá vendo? Que foi metido no fundo, graças a Deus com esse aí. Nós não tínhamos colégio por aqui. Era pouco lugar que tinha algum colégio. Era no Chico Fernando, que tinha o colégio, sempre foi antigo. E eu acho que, não sei por onde mais, não me lembro. Bem outro que foi o terceiro. Não me lembro. Senhor Odô, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Nós queremos lhe agradecer por ter participado deste bate-papo aberto, não é? E inteligente conosco. E desejamos muita boa sorte para o senhor, com toda a sua família. Muito obrigado, Batista. Até porque eu ainda fiquei por último, que é um dos últimos retoques de Zé Sarney. Zé Sarney, todo mundo que ele trazia para ser governador, botava para governador, ele andou mandando os governadores e ele apresentava com os cidadãos de Pinheiro. E eu me lembro que ele, Sarney, no seu discurso, ele dizia assim: nós precisamos de capitalizar Pinheiro primeiro, para depois trazermos a estrada de Belém a Pinheiro. Ele, antes de arriar o ferro, ele foi presidente da sua presidência, por fim ele fez a ponte, esperando a estrada que vinha de Santa Helena, que vinha de Belém e do Turiaçu. O Maranhão cresceu demais no governo desse homem. É inegável que se negue O que Sarney fez? o que Sarney fez.
E o que Filuca fez por Pinheiro? Ah, não pode, não pode. É uma injustiça. Tinha 250 crianças de toda a idade estudando aqui no Pirilã, nesse colégio Terezinha. Bom, isso é muito importante, né? Nós voltaremos, se Deus quiser, uma outra vez, conversar mais com o nosso amigo Dodô. Aos senhores telespectadores que participaram deste programa, estaremos de volta, né? Carinhosamente, boa tarde. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um programa da série, né? Contos da nossa Baixada Maranhense. Boa tarde a todos e até mais ver. Muito obrigado, Batista.